Vivendo a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco. Em silêncio, olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis pronto a vigiar e orar com proveito. Trecho da mensagem Olhai faz parte do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela, iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Ante Nossos Adversários, do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Interpretemos nossos adversários por irmãos, quando não nos seja possível recebê-los por instrutores. Quando o Senhor nos aconselhou a paz com os inimigos do nosso modo de ser, recomendou-nos certamente o esquecimento de todo mal. Às vezes, magoando aquele que nos ofendem, a pretexto de servirmos a verdade, quase sempre faltamos ao próprio dever nos setores da cortesia e da educação. Nem todos podem enxergar a vida por nossos olhos ou aceitar o mapa da jornada terrestre através da cartilha dos nossos pontos de vista. Claro que o amor fraterno encontra múltiplos modos para fazer-se sentir no reajuste das situações difíceis da vida, e é justamente para a verdadeira solidariedade que nos cabe apelar em qualquer circunstância difícil. Se incentivamos o incêndio, atirando-lhe combustível, e maltratamos as feridas alheias, alargando-lhes as bordas a golpes de força, também não entraremos em harmonia com os nossos adversários por intermédio da violência. Usemos o amor que o Mestre nos legou, se desejamos a paz na vida maior. Compreendemos aqueles que nos ofendem. Oremos pelos que nos perseguem ou caluniam. Suportemos quantos nos perturbem. Sejamos o apoio dos companheiros mais fracos. E o Divino Senhor da vinha do mundo, que nos aconselhou o livre crescimento do joio e do trigo no campo da terra, em momento oportuno se fará revelar, amparando-nos e selecionando-nos os caminhos para as tarefas que se nos façam mais justas. Espiritismo em Marcha. Agenda. O Centro Espírita Além do Horizonte suspendeu as atividades da Vila Andorinha. A instituição buscará nova localização, que mais adiante divulgaremos. As instituições espíritas que estão com reuniões públicas presenciais em nossa cidade são a AME, o GEGAD, o Grupo Espírita Lar de Jesus, a Casa Chico Xavier, a União Espírita Vinha de Luz, a Casa Allan Kardec, o Grupo de Estudos Espírita Eurípides Barçanufo, a Fraternidade Espírita Leão Denis, o Lar Espírita Maria Dolores, o Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, a Seara Espírita Maria de Nazaré, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Continuam ainda com reuniões presenciais suspensa
o Emmanuel e a SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Em todas as instituições que estão abertas, continua a observação dos cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus, o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe dissera: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por constatarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são sua. Causa admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhes compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Disse-ia mesmo que partilhavam, até certo ponto, as prevenções de seus inimigos, o que, de fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Quando aparecia a família, João diz, positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras.
quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta dos Espíritos. Ouvidam, esqueçam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muito as que da religião só tem a máscara. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, lemos: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O Espírito Emmanuel comenta na mensagem Servir e Marchar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva, essa passagem do Evangelho. E assim ele nos escreve: se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que dignificam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É o aluvião, a enxurrada de futilidades da vida interior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, o calor da responsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, a agitação da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados,
Qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante defrontado por todas as espécies de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo: e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjustados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa destinada a perguntas e respostas, a tirarmos dúvidas a respeito dos temas que são abordados pela doutrina espírita. Por enquanto, o programa ainda não está sendo realizado ao vivo devido à pandemia do coronavírus. Nós trouxemos aqui algumas perguntas com os temas que foram abordados nesta manhã para aprofundarmos o entendimento sobre esses assuntos. Vamos assim para a primeira questão dessa manhã. A que inteligências invisíveis se refere Emmanuel na mensagem Olhai na abertura do programa? Emmanuel fez importantíssimos comentários na mensagem que ele deu o título Olhai. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz. E em relação às inteligências invisíveis, ele nos dá ao mesmo tempo um esclarecimento e uma advertência muito importantes. Porque ele diz assim: na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco. As inteligências invisíveis são, sobretudo, os espíritos desencarnados, que através das interações constantes que há entre o mundo material e o mundo espiritual, eles, através das vibrações do pensamento, do sentimento e das emoções, interagem com frequência com cada um de nós. E a questão aqui da advertência de Emmanuel é muito significativa pelo seguinte: é de que, ao citar que reúnem-se as inteligências invisíveis em silêncio, ele nos adverte do cuidado que devemos ter com o despertamento de certas ideias e de certos sentimentos em nós. Porque se estivermos sendo alvo da influenciação espiritual inferior, negativa, nós poderemos, se não for exercida a devida vigilância, a mudança de atitudes, de decisões que nos levarão muitas vezes à precipitação, a posteriores remorsos e a nos pautarmos como instrumentos da espiritualidade inferior. E é por isso que ele diz assim: olhai, refleti, ponderai.
porque só depois disso é que estareis prontos a vigiar. Veja que fato interessante. É preciso, ao percebermos certas ideias, certa evocação de sentimentos em nós, a indagação, a reflexão. De onde vem isso? Qual o objetivo disso? E daí nasce, como ele coloca, a ponderação. Isso vai me levar aonde? Eu vou estar dando acolhida a essa ideia, a esse sentimento, ou pela característica deles, fatores de interferência espiritual obsessiva, eu poderei estar sendo alvo. É para isso que Emmanuel diz: olhai, refleti, ponderai. Essa é a importância dessa mensagem que foi a abertura do programa de hoje e que nós motivamos muito aqueles que tenham o livro Vinha de Luz, a leitura de toda a mensagem. Vamos assim para mais uma pergunta com os temas abordados nesta manhã. Na mensagem do Evangelho, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que lições Jesus está ensinando? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, hoje nós escutamos o item Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E percebemos no comentário da espiritualidade que Jesus aproveitou essa circunstância registrada no Evangelho de Marcos, de Mateus, para dar uma lição profunda sobre as bases espirituais da vida e da família. Então, Jesus estava com seus discípulos e com pessoas simpáticas à sua palavra, quando é dado a ele o aviso que a sua mãe e irmãos seus estavam lhe procurando. E a resposta que Jesus traz, que é despertadora de reflexões, ele diz: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para em seguida, dirigindo-se àqueles que lá estavam, dizer: são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esses são meus irmãos e minha mãe. Ora, como podia Jesus, que veio exaltar, reverendar a lei divina, dizer algo que aparentemente poderia ser contrário ao mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe? Na verdade, Jesus não estava fazendo isso. Ele estava querendo chamar a atenção para a realidade espiritual da vida e, sobretudo, dos parentescos. Por isso o Evangelho tem o item, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, porque todos nós estamos na Terra reencarnados. Quantos pais, quantos irmãos já tivemos e ainda iremos ter? E que através da reencarnação são alterados. Recebemos outros. Qual a base real do parentesco? E aí Jesus, o Evangelho vem nos esclarecer, dizer: é espiritual. Porque muitas vezes o parentesco consanguíneo, parentesco físico aqui na Terra, ele é interrompido mesmo durante a existência física, quando muitas vezes ocorre nas separações, divórcios e formações de outras famílias. Mas o parentesco espiritual é aquele que une almas, tanto na terra quanto no plano espiritual. O parentesco espiritual, esse
tem continuidade, porque as suas bases estão alicerçadas no amor das leis divinas. Jesus estava ali chamando a atenção de que, ora, perante a realidade espiritual da vida, todos aqueles que comungam do mesmo ideal das leis divinas são os verdadeiros parentes espirituais. Era isso que Jesus estava se referindo e deixando para nós essa importante lição que agora, através do Evangelho segundo o Espiritismo, é desenvolvida e colocada de uma forma bem inteligível, bem compreensível. Nós precisamos estar muito atentos, como já dizia o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É preciso entender os ensinamentos do Cristo na Bíblia sob o olhar do Espírito imortal. Para isso, a doutrina espírita nos dá todos os instrumentos indispensáveis e que, através, sobretudo, do Evangelho segundo o Espiritismo, são aplicados e desenvolvidos. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Segundo Emmanuel, como devemos nos posicionar à frente de nossos adversários? Na mensagem de reflexão dessa manhã, extraída do livro Mais Perto, Emmanuel faz algumas referências importantes sobre como devemos agir, nos portar frente ou ante nossos adversários. E ele começa logo dizendo: interpretemos nossos adversários por irmãos, quando não nos seja possível recebê-los por instrutores. É porque, do ponto de vista espiritual, os verdadeiros adversários, os verdadeiros inimigos que nós temos, estão dentro de nós, estabelecidos no egoísmo e no orgulho, com os seus afilhados: a inveja, a cobiça, a prepotência, o ciúme, uma série de descendências que, na verdade, são os nossos verdadeiros adversários. As pessoas que cruzam nosso caminho, que nos causam desagrados, que são incompreensíveis a nós e que muitas vezes tentam nos prejudicar, Emmanuel nos convida a olhar essas pessoas como irmãos, como instrutores para o nosso crescimento espiritual. Por que Emmanuel faz esse tipo de colocação? Exatamente porque todos aqueles que inadvertidamente cruzam nosso caminho ou estão em possibilidades de nos ajudar a crescer através da instrução ou a crescer através do resgate de faltas. Em verdade, na percepção do espírito imortal, ninguém sofre ações e atitudes ruins por parte de outra pessoa se não tiver algum tipo de necessidade em relação a isso, ou do nosso passado encarnatório, ou da existência presente, aonde atitudes e erros que nós tenhamos tomado, chegou a hora de resgates e retificações. Então busquemos, atentos a essa mensagem de Emmanuel, a não observar adversários como inimigos, mas como